E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre a noção intuitiva de função, né? Vocês já viram função ano passado, no nono ano, e agora a gente vai retomar esse assunto e trabalhar de uma forma mais aprofundada, né? Então vamos relembrar aqui o que é uma função. Função é sempre que eu estiver trabalhando com duas grandezas e essas grandezas representar uma dependência entre elas, né? Então sempre vou ter duas coisas e uma dessas coisas vai estar dependendo da outra. Como a gente vai trabalhar com números, a gente vai falar de grandezas. Então são valores que um valor vai depender do outro. Então sempre vou estar trabalhando com dois ou mais valores, né? Onde um desses valores depende dos outros. Esses valores a gente vai passar a chamar de variáveis, né? Porque para cada valor diferente de um, eu vou obter um valor diferente de outro. Então sempre a gente vai trabalhar com variáveis. Onde é que eu vejo função no meu dia a dia? Qualquer situação de compra, a gente pode estabelecer uma função. Por exemplo, quando eu vou lá na padaria comprar pão, o valor que eu vou pagar vai depender do tanto de pão que eu vou levar. Se eu levo mais pão, pago mais caro. Se eu levo menos pão, vou pagar mais barato. Quando você vai no posto de gasolina, se você coloca mais combustível no seu veículo, você vai pagar um determinado valor. Se você coloca menos, você vai pagar um outro valor. Então, essas relações dão ideia de função para a gente. Então, sempre que eu falar de função, eu vou estar trabalhando com duas ou mais grandezas, onde uma dessas grandezas vai depender uma da outra, né? Então aqui eu vou apresentar três exemplos aqui que estão no livro, né? E vai trabalhar esse conceito de uma forma mais elaborada. O exemplo 1 aí fala de biodiesel. Que fala que o biodiesel é um tipo de biocombustível, né? Obtido a partir de gorduras animais e de plantas oleaginosas, como girassol, algodão, mamona e soja. No exemplo aí ele traz referente ao biodiesel produzido pela mamona, né? Esse biodiesel ele é diferente daquele diesel comum que é obtido a partir do petróleo. Então ele coloca uma tabelinha aí e nessa tabela ele coloca a quantidade de mamona em toneladas e a quantidade de biodiesel que é possível produzir com essa quantidade de mamona. Então, em uma tonelada de mamona, consegue-se produzir 560 litros desse biodiesel aí, né? Se eu tiver 2 toneladas de mamona, eu vou produzir 1.120 litros de biodiesel. E assim por diante. Se eu tiver 3 toneladas, eu vou produzir 1.680. 4 toneladas produz 2.240 litros de biodiesel e assim por diante. Ou seja, para cada determinada quantidade de mamona, a gente tem uma determinada quantidade de litros de biodiesel aí produzido. Se eu aumento essa quantidade de mamonas, eu vou estar aumentando também essa quantidade de biodiesel que eu vou produzir. E aí então a gente pode estabelecer que isso aqui representa uma função. Então eu tenho quantidade de duas coisas diferentes aqui, onde uma depende da outra. A quantidade de biodiesel vai depender do tanto de mamona que tiver disponível lá. E aí eu vou poder escrever isso aqui em forma de uma função, de uma expressão algébrica. Como que eu vou escrever isso? Essa quantidade de mamona aqui, ela pode ser qualquer um. Então eu vou chamar ela aqui de x. Eu não sei quanto que vai ter lá na hora de produzir. Se vai ter só uma, se vai ter só duas, se vai ter 3 toneladas, 5, 10, 1 milhão. Então eu não sei. Então eu vou chamar de x. Se eu estou chamando a quantidade de mamonas de x, qual vai ser a minha expressão que vai fornecer a quantidade de biodiesel que vai ser produzido com essa quantidade x aqui de mamona? Essa expressão está aqui, ó, 560 vezes x. Por que 560 vezes x? Se a gente observar na coluna aqui direita da nossa tabela, o que acontece? Quando eu tenho uma tonelada só, ele vai produzir 560. Se eu tenho 2 toneladas, produz 1.120. Da onde saiu esse 1.120? 560 vezes 2, 1.120. Se eu tiver 3 toneladas, 560 vezes 3, 1.680. Se eu tiver 4 toneladas,
560 vezes 4, que dá 2.240. E assim por diante. Então, para eu saber quantos litros de biodiesel eu vou produzir, basta multiplicar 560, que é a quantidade de litros que eu consigo produzir com 1 tonelada de mamona, e multiplicar pela quantidade de mamona, que nesse caso aqui eu estou chamando de x. Então aqui eu tenho uma relação que pode representar uma função. Eu tenho duas quantidade de duas grandezas diferentes, né? Quantidade de mamona e quantidade de biodiesel, e uma quantidade vai depender da outra. Se eu aumento a quantidade de mamona, eu vou aumentar a quantidade de biodiesel. Se eu tenho menos mamona, vou ter menos biodiesel produzido. Então aí é o primeiro exemplo de função, né? Uma forma que você pode estar escrevendo isso aqui é usar uma letra para representar uma das grandezas, que nesse caso é a quantidade de biodiesel, e o x, né, que a gente usou para representar a quantidade de mamões. Então eu vou ter essa expressão assim, Q, que é a quantidade de biodiesel, igual 560 vezes o valor de x. Então tá bem identificada aí cada uma dessas variáveis, né? Então essa seria a expressão que representa a minha situação lá. Essa seria a minha lei de formação, ou lei da função, ou simplesmente como a gente vai adotar mais para frente, essa seria a nossa função, né? Essa expressão que representa toda aquela situação descrita ali em cima. E aí a gente pode brincar com esses valores, né? Ele coloca aqui, ó, podemos calcular, por exemplo, quantos litros de biodiesel serão produzidos a partir de 12 toneladas e meia. Como que eu vou saber isso? Basta eu ir lá na minha expressão e trocar o meu 12,5 no lugar do x, né? Porque ele é a quantidade de mamona. Então, 560 vezes 12,5. E aí eu vou ter 7.000 litros aí de biocombustível. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Esse valor de x, ele só pode ser 12,5? Não, ele pode ser qualquer valor, né? Nesse caso aqui, ele tem que ser sempre positivo, porque representa uma quantidade, não vai existir quantidade negativa. Então, sempre vai ser um valor positivo. Você não vai ter menos 3 toneladas de mamona. Então, sempre esse valor de x vai ser um valor positivo. Seguindo aí o próximo exemplo, na página 43. No exemplo 2, fala assim, uma estamparia, né? Empresa que faz impressão em camisas, né? Roupas, faz estampa. Fala assim que cobra uma taxa fixa referente ao trabalho de desenvolvimento da estampa padrão, né? Seria o trabalho com fazer a arte, um custo aí de produto. E mais um valor por peça de roupa estampada. Então aqui já dá para a gente perceber uma relação aqui, ó. Se eu for, quanto mais camisas eu for estampar nessa empresa aí, o que eu vou ter que, como vai ser o valor que eu vou ter que pagar? Eu vou pagar uma taxa fixa e aí eu vou pagar mais um valor para cada peça que eu for estampar. Ou seja, se eu for estampar, quanto mais peça eu for estampar, mais caro vai ficar o meu valor lá a pagar, né? Então, aí também eu tenho uma situação que eu vou envolver função. Então, o valor que eu vou pagar vai depender do tanto de peça de roupa que eu vou levar, vou estar estampando. Então, seguindo aí. Para estampar uma camiseta de certa encomenda, o orçamento calculado estabelecia uma taxa fixa de R$ 75,00. Então, agora ele já começa a apresentar os valores. A taxa fixa lá que ele vai cobrar, seja para uma camiseta, ou para 10, ou para 1.000, ou para 50.000 camisetas, é de R$ 75,00. Então, esse valor aqui é fixo, né? E mais R$ 9,00 por cada camiseta. Então, quanto mais camisetas eu levar para estampar, mais caro vai ficar por causa desse valor aqui por camiseta. Então, vamos lá. E ele monta uma tabelinha aqui, ó. Se ele estampar uma camiseta, em cima aqui as quantidades de camisetas, e embaixo o valor que vai ser cobrado. Se ele estampar só uma camiseta, quanto que a pessoa vai pagar? Vai pagar R$ 75,00, que é a taxa fixa, mais R$ 9,00, porque é só uma camiseta. E por cada camiseta você vai pagar R$ 9,00. E isso aqui então ele vai pagar R$ 84,00. Se eu estampar agora duas camisetas, vou pagar quanto? A taxa fixa de R$ 75,00
mais 9 vezes 2. R$9 por cada camiseta, vezes 2, eu vou ter que então 18, 75 mais 18, R$93. Se eu estampar agora 10 camisetas, R$75 mais 9 vezes 10, que é a quantidade de camisetas agora. Isso aqui vai me dar 165. Se eu estampar 20 camisetas, mesma coisa, 75 da taxa fixa, mais 9 vezes a quantidade de camisetas, que é 20. 50 camisetas, da mesma forma. E assim por diante. Percebe que quem depende de quem? O valor que eu vou pagar vai depender da quantidade de camiseta. Se eu tenho mais camisetas aqui para ser estampada, maior vai ser o valor que eu vou pagar. E aí, então, eu vou escrever isso aqui de uma forma genérica, né? Porque eu não sei quantas camisetas o cliente lá vai levar para ser estampado. Então, eu preciso criar uma expressão que me forneça qualquer valor que eu precisar. Então, a gente vai escrever agora a nossa função. Como eu não sei quantas camisetas eu vou levar, o cliente vai levar, né? Eu vou chamar esse valor de X. Então, quantidade de camisetas eu estou chamando de X. E qual vai ser o valor que o cliente vai pagar? Ele vai pagar R$75, que é o valor fixo, mais 9, que é o valor que ele vai pagar por cada camiseta. E esse 9 aqui eu vou multiplicar ele pelo total de camisetas que ele vai levar. Então eu tenho essa expressão, 75 mais 9x. Por que o x está multiplicando só o 9? Porque o 9 é o valor para cada camiseta. Cada uma camiseta que ele levar, ele vai ter que pagar R$9. Por que ele não multiplica o 75 também? Por que ele não colocou aqui 75x? Porque o 75 aqui é independente do tanto que a pessoa levar. Se ele levar uma, 2, 10, 20, 50, 100, 200, independente da quantidade, ele vai pagar esse valor aqui é fixo, independente da quantidade. Então, por isso que o x não vai aparecer multiplicando esse valor 75, porque esse valor é um valor fixo, né, uma taxa fixa. Um exemplo, né? Por exemplo, você vai na padaria todo dia e come pão de queijo e toma um todinho. Esse todinho seria esse valor fixo aqui, ó. O valor vai aumentar ou diminuir dependendo da quantidade de camisetas, né? Então, o valor do todinho seria um valor fixo. Todo dia você pagaria aquele valor. E mais a quantidade lá referente aos pão de queijo. Mais pão de queijo, mais caro. Menos pão de queijo, menos caro. Então, nossa expressão agora vai ficar com essa carinha aqui. 75 mais 9 vezes x. Ou pode trocar também, 9x mais 75, também ficaria certo. Então, aqui embaixo ele apresenta ela de uma forma mais elaborada, né? Ele coloca um V aqui, esse V vai indicar o valor que vai ser cobrado, né? Então, V de valor, pode ser qualquer outra letra aí que você preferir na hora de resolver os exercícios. E aí, qual vai ser a expressão que vai fornecer esse valor cobrado? É a expressão que a gente descobriu aqui em cima nessa tabelinha aqui, ó. 75 mais 9x. 75 é a taxa fixa, mais 9 vezes x, que é a quantidade que ele vai pagar por camiseta, multiplicado pela quantidade de camisetas que ele vai levar. Terceiro exemplo. Para calcular a área de um quadrado, pode-se utilizar a forma A igual L ao quadrado. Isso aqui é da geometria, né? A área do quadrado é sempre lado ao quadrado, ou lado vezes lado. O que vai mudar de um quadrado para o outro? O tamanho do lado. Então, se eu tenho um lado de 1 centímetro, a área vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1, ou seja, a área igual a 1 centímetro quadrado. Se eu tenho o lado igual a 2 centímetros, a área vai ser como? 2 ao quadrado, 4 centímetros ao quadrado. Se eu tenho um quadrado de lado 2,5, a área vai ser 2,5 ao quadrado, isso aqui vai dar 6,25. 6,5 centímetros ao quadrado vai ser a área. E assim por diante. Então, qualquer valor, para cada valor de lado diferente, eu vou ter uma área aqui diferente. Sempre que a gente trabalha com função, como eu disse lá no início, a gente trabalha com variável, né? São os valores que estão envolvidos aqui na minha relação.
E aí a gente vai separar essas variáveis em variável dependente e variável independente. Então sempre eu vou ter essas duas coisas. O que é variável dependente? É a que depende do outro valor. No caso das mamonas aqui, da quantidade de biodiesel, a variável quantidade de biodiesel, ela depende da variável quantidade de mamonas. Ou seja, essa variável quantidade de biodiesel produzida aqui, ela é dependente. Enquanto a quantidade de mamona, ela é a variável independente. No caso das camisas aqui, das estampas, né? A quantidade de camisetas é a variável independente. Eu não sei quanto que o meu cliente vai levar lá, então não posso ficar apegado a esse valor, essa quantidade. Mas o valor cobrado vai depender de cada camiseta, da quantidade de cada camiseta que ele vai levar. Então, o valor que vai ser cobrado aqui vai ser a minha variável dependente, porque o valor depende do tanto de camiseta que ele leva. Se ele leva mais camiseta, mais caro. Se ele leva menos camiseta, não vai ficar um valor mais barato. No quadrado, a mesma coisa. Quanto maior o lado, maior é a área. Quem é dependente, quem vai ser independente? A área sempre vai depender do tamanho do lado. Então, a área é a nossa variável dependente e o lado, variável independente. Certo? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo, né, através do grupo lá. A gente está tirando mais dúvidas. Fique com Deus. Até mais.